Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Salve, salve, terça-feira brilhante hoje, graças a Deus, um dia incrível, uma tarde de inverno espetacular aqui no interior de São Paulo. Para quem está colocando o seu rostinho nessa tela, nós estamos falando de Sorocaba, 90 quilômetros da capital da nossa querida São Paulo. Sorocaba, que é uma das cidades mais pujantes do estado de São Paulo, 8ª economia do estado de São Paulo, 32ª do Brasil e 25ª em IPC, Índice de Potencial de Consumo do país. É impressionante os números dessa cidade, né? Com mais de 3.500 indústrias, faz de Sorocaba uma cidade de destaque, não só no cenário nacional, como no internacional também. Ela já foi eleita aí uma das cidades mais admiradas para investimentos, segundo a revista Forbes na América Latina. Ou seja, os dados marcantes que faz de Sorocaba o dobro do PIB de crescimento do Brasil e a metade da taxa de desemprego de todo o país. Sorocaba se destaca pelo seu espírito trabalhador, portanto nós abrimos um espaço aqui no RuivoCast para falar de empreendedorismo, né? E hoje é dia de falar de empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho sobre direito empresarial, falar sobre rodo familiar e outros processos que cabem dentro do direito para poder fazer uma defesa, principalmente você que é empresário ou você que tem um capital aí a zelar ou um patrimônio a zelar, né? Para isso temos um convidado muito especial, da capital para o interior. Eu apresento daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Vamos lá, ele é especialista em direito empresarial, sócio fundador da advocacia Battaglia e Pedrosa. Eu falo com o Dr. Remo Battaglia. Um japonês italiano, é isso? Exatamente, Alex. É uma mistura boa, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado aqui pelo convite, pela oportunidade. Só assim para eu colocar um blazer, viu? Quando vem advogado aqui. Mas ficou estiloso, tá chique. Ficou bom. Tá na moda. Não tanto quanto você, né? Todo estiloso. Advogado sabe se vestir bem. Mais ou menos. Alguns a gente tenta. A gente tenta. São Paulo exige, viu? São Paulo, acho que exige um pouco. Assim, é um respeito ao cliente também, né? Esse formalismo faz parte da profissão, do estilo da profissão. Eu acho que criou-se essa cultura dentro do mundo dos advogados, e é o que eu acho bacana, né? Pelo menos é o que ficou de herança, porque antigamente todo mundo usava terno e gravata em São Paulo e nas capitais, né? Isso foi diminuindo ao longo do tempo, a moda foi ficando mais informal, na informalidade, porém os advogados ainda mantiveram esse tipo de estilo. Hoje em São Paulo eu vejo que os advogados já estão meio que abandonando a gravata, né? Já não é tão comum você ver gravata. Mas enfim, eu acho que o estilo da vestimenta, ela corresponde com a profissão. A profissão é uma profissão clássica, que você precisa passar segurança, respeito, então eu acho que a roupa ela tem a ver com isso também, né? Você era o cara que era chegado do Mickey fez um estágio no Citibank e se tornou advogado, é isso? É mais ou menos isso, Na época da faculdade eu fazia estágio, fiz estágio desde o primeiro ano, do primeiro dia da faculdade já comecei estagiando, na época era no Citibank, na Avenida Paulista, e daí nas férias, em julho e janeiro, eu levava grupos como guia de turismo para Disney, né? Que legal. Eu já tinha estudado lá nos Estados Unidos, falo inglês, tal, tinha essa vivência, então eu levava... Era uma forma de estar viajando, ganhando um dinheiro e aprimorando o seu inglês e ajudando as pessoas. Exatamente. Legal, né? E daí a gente foi indo até depois eu me formar. Trabalhei em grandes escritórios em São Paulo, com advogados super conhecidos, renomados, que me deu alguma bagagem. E depois eu abri o escritório que o ano que vem completa 25 anos. Você está com 49 anos, eu até perguntei para ele se tinha tempo para trabalhar, já que ele estudou tanto. O currículo do cara é enorme, que se eu ficar aqui vai ficar 2 horas. Mas vamos lá para alguns destaques. Que é mestre em Direito dos Negócios pela FGV, né? Exato. Uma bela fundação lá, Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC, pós-graduado em Direito Societário, pós-graduado em Direito Imobiliário também, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de São Paulo e cursou alguns programas de negociação em Harvard, né? Na Universidade da Lei lá, né? De Harvard, que bacana. E cursou estratégia de projeto da INSPER também. Tantos outros atributos aí que fazem desse homem um advogado de sucesso. Por que você está em Sorocaba? Olha, na verdade eu sou entusiasta de Sorocaba, tudo que você falou no começo, fiquei até de boca aberta com os dados, né? Mas assim, eu acho Sorocaba uma cidade espetacular, a gente tem clientes aqui na região
e a nossa intenção é ficar aqui também, tanto que a gente tem um escritório em São Paulo, mas abrimos uma filial aqui em Sorocaba, aqui no Shopping Iguatemi, e a gente já tem, contratamos advogados de Sorocaba, então assim, acreditamos na cidade e nos profissionais daqui, da região. E aqui a gente está expandindo os nossos negócios, atendendo os clientes e nas diversas áreas do direito, principalmente na área do direito empresarial. Vocês têm um escritório em São Paulo que tem uma história já de 25 anos, você falou, né? O ano que vem, 25 anos. Você é sócio do Pedrosa, é isso? Do Paulo André Pedrosa, isso. Paulo André, cadê o Paulo? O Paulo está trabalhando, eu estou aqui... Alguém tem que fazer o marketing, né? Alguém tem que fazer o marketing, alguém tem que trabalhar e o outro faz o marketing, tá certo, né? Mas é muito legal recebê-lo aqui, né? Sucesso lá em São Paulo e agora trazendo para Sorocaba. Exatamente. Vocês estão no Iguatemi Business. Maravilhoso prédio, local, a região, o bairro. O que está achando de Sorocaba? Muito bem organizada, cidade bonita. O time aqui é diferente de São Paulo. Aqui demora um pouquinho mais para sair o contrato, as coisas aqui pouco mais. Já tem trânsito, tá igual São Paulo, já tem trânsito, né? Mas eu gostei muito da cidade. Uma vergonha o trânsito aqui, né? Para o paulistano é uma vergonha, né? É pouco, cara, mas para vocês já reclamam, então tá bom, né? Sorocaba vocês já reclamam do trânsito. Aqui você é bem-vindo à cidade que não dá seta. Nem para direita, nem para esquerda, viu? A cidade não dá seta, o pessoal é domingueiro aqui, mesmo dia de semana. Tem gente que parece que está no... Parece que tá vendo o mar, sabe quando você chega na cidade? Parece que está turistando. Sorocaba é assim. Incrível que pareça. E eu não sei por que Sorocaba é assim. Você sabe por que, Sandra? Eu não sei porque Sorocaba é desse jeito, mas a nossa cidade é turistando E a gente que é daqui pode falar mal, viu? Não tem problema nenhum, viu? A gente é da cidade. Não, mas eu só falo bem até porque é realmente o que eu penso. Quando eu chego aqui na cidade, você vê a cidade crescendo, né? Você vê os prédios, você vê os empreendimentos, então é tudo aquilo que você falou mesmo. Você vê um investimento, então para quem está aqui já é uma situação positiva. Agora, para quem está vindo de fora e olhando a cidade, realmente é de impressionar. Vocês são advogados da Unimed aqui de Sorocaba, que é uma bela instituição, né? Sim, ela domina hoje toda a questão do plano de saúde na cidade, né? É a participação maior na cidade é da Unimed hoje, com seu hospital próprio, né? Já tem uma longa relação com eles, né? Ao longo de muitos anos. E vocês começaram pela porta de entrada, uma boa porta de entrada, que é a Unimed, né? O que você faz na Unimed? Unimed, primeiro, assim, uma grande instituição, super respeitada, profissionais brilhantes, né? Uma cooperativa de médicos. A gente vê o cuidado que eles têm em querer fazer o negócio crescer, a cooperativa, realmente prestar um serviço de qualidade. E daí a gente começou cuidando de toda a parte jurídica, né? E isso foi aumentando, e hoje a gente dá suporte na parte consultiva, na parte contenciosa, nas diversas áreas do direito, quase todas, não todas, mas quase todas as áreas do direito, a gente dá um suporte jurídico para eles, para toda a diretoria. Até porque plano de saúde também é um negócio bem complexo, né? Sim, porque você tem uma legislação que altera, que muda. Sempre, né? Então você tem o que o plano ele tem que cobrir, e veio agora essa discussão do rol taxativo, exemplificativo da INS, ou seja, o que está incluído ou não dentro de um plano de saúde. Conta um pouquinho para nós. Não, a discussão aí é que antes você tinha uma lista da Agência Nacional de Saúde que apontava o que o plano deveria cobrir. E daí a discussão jurídica e se isso era um rol exemplificativo ou um rol taxativo, ou seja, só o que está escrito, ou aquilo é só um exemplo, então tem que atender outras enfermidades, outros tratamentos. E essa é uma grande discussão que daí chegou até o STF, mas agora ficou pavimentado, ficou mais sedimentado, mas ainda dá margem para discussão jurídica. Então a gente defende como todos os advogados, escritórios que atendem plano de saúde, discussões sobre tratamentos que às vezes não são aceitos pelo plano, com uma justificativa legal, né, e jurídica, mas mesmo assim as pessoas entram com ação para tentar uma tutela, tentar uma autorização do juiz para poder ter aquele tratamento custeado pelo plano de saúde, né? E nessa visão da justiça era um pouco mais,
digamos assim, um pouco mais socialista. Mas Ou está mudando um pouco isso? Está mudando também um pouco. Hoje, antigamente, né, ou até no então... No trabalhista era assim antigamente, né? Sim, o plano de saúde, tudo que você entrava com ação, você ganhava do plano de saúde. Mas justamente pelo receio de você arriscar a vida do paciente. Então, tinha um pedido liminar, uma tutela antecipada, ela era concedida. Pelo medo do paciente, se não tivesse aquela autorização para o tratamento ou para a cirurgia, ele viesse a ter consequências mais graves. Então, o cuidado com a pessoa fazer com que o juiz desse essa decisão. Só que agora você tem o Natijus, tem outras instituições que ajudam o juiz a entender se aquela situação realmente precisa daquela liminar ou daquela cirurgia, qual é o tratamento adequado, porque às vezes o plano aceita dar um tratamento, fornecer um tratamento, disponibilizar, só que o paciente quer outro. Então, daí precisa entender qual que é o tratamento adequado e aceitável, né? Bacana, hein? É um bom assunto isso aí também, né? Só isso já dá aí, né? um pano para manga. Isso dá um pano para manga. Vou falar dessa questão, até porque para a gente saber o que é de direito, né? De quem contrata um plano de saúde e qual que é a obrigação, de fato, da contratada, né? Nesse caso, né? Tem muita entrelinhas nesse caso, né? Sim. E é uma análise por exemplo, agora, por né? exemplo, entrou no plano básico, entrou a questão acho que eu não sei se entrou ou já tinha, mas a questão, qual que é a principal doença do ser humano hoje? As emoções. Né? As doenças emocionais, né? Que vem depressão, que vem bipolarismo, doenças borderline, essas doenças, né? Todas essas coisas todas aí psíquicas, que são, né? TDAH e tal, né? Antes não tinha psicólogo, psicanalista no plano de saúde, agora parece que está tendo, né? Não é isso? Sim. Não tinha, né? Incluso. E agora começaram a colocar. Por causa de que são doenças que desencadeiam outras, né? Daí começam as patológicas por causa das emocionais. E cada vez maior, porque o povo não se trata, né? É verdade. Questão de autodesenvolvimento, buscar, né? Então é isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre holding, né? A holding é um assunto muito específico. Quando se fala de holding, não está falando de gente com dinheiro, não? Não necessariamente. É importante esse nosso bate-papo. O que é holding patrimonial? Exatamente, para desmistificar um pouco isso. A holding nada mais é do que uma empresa, uma sociedade que você constitui para organizar o seu patrimônio. E essa organização, ela tem vários benefícios. Tem benefícios fiscais, porque diminui o imposto, e benefícios sucessórios na hora que você deixa esse patrimônio para os seus herdeiros. Então, é uma forma daquela pessoa que já tem um patrimônio ou que está angariando o patrimônio, tem uma perspectiva de crescimento ao longo da vida, a pessoa é jovem, então não necessariamente a pessoa que já tem o patrimônio e simplesmente quer colocar na holding. Aquela que ainda vai adquirir, já adquire os bens imóveis, por exemplo, dentro de uma estrutura societária. E isso vão ter benefícios, vários benefícios que eu vou aqui no nosso papo listar e explicar cada um deles. Quais são as ajudas que a holding pode dar nos negócios? Por exemplo, na parte fiscal, né? Totalmente legal, sem nenhuma violação de lei, você fazer a locação de um imóvel dentro de uma holding, dependendo como ela está contabilizada, você vai pagar metade do imposto que você pagaria na pessoa física. Caramba! Tá? Então, quer dizer, é uma forma de você ter um investimento. Quando você faz essa estrutura societária, é um investimento porque você vai ter uma economia fiscal, você vai ganhar dinheiro, vai deixar de gastar pagando metade do imposto. Isso acontece na locação, como acontece na venda, com algumas peculiaridades. Na venda, quando você tem um imóvel declarado no seu CPF, na sua pessoa física, e você vai vender, você vai pagar um lucro imobiliário, que é a diferença entre o valor que você pagou e a diferença da venda. É o lucro, esse delta. Na pessoa jurídica, e daí esse delta é de 15%. Ele tem alguns fatores de depreciação, se está muito tempo, 40, 50 anos, chega a zero. Mas, basicamente, na maioria das situações, você paga 15% sobre o lucro. Na pessoa jurídica, você, dependendo como você contabiliza, você vai poder pagar 6,73% sobre o valor da venda. Então, é uma conta que você faz entre o valor de aquisição e o valor da venda para ver se vale a pena. Tem situações que não. Se você comprou um imóvel por 100 e está vendendo por 100, o teu imposto é zero na pessoa física. Então, não vai fazer sentido você colocar ele numa holding. Mas, na maioria dos casos, existe uma grande diferença. Existe a valorização, né? O bem é valorizado e na declaração de imposto de renda você não atualiza o valor, só se você fizer uma reforma. Então, se você tem um imóvel há 10 anos no seu imposto de renda, ele está o mesmo valor.
Então, justamente por situações como essa, que integralizar o imóvel numa holding, ou seja, inserir... Ou seja, quem tem um imóvel, então, que está nos nomes, muda para a holding, né, que vai ficar 2, 3 ali que você tenha de patrimônio, é mais vantajoso você ter, já que você vai ter lucro nessa compra e venda, ter dentro da holding, então. Ter dentro da holding, porque na venda você vai ter uma economia. Essa conta, ninguém fala sobre isso, hein? Não, o holding ninguém fala, né? Uma coisa muito... Aliás, eu vi um dado absurdo no Brasil, né? O Brasil, a pedagogia brasileira ensina a gente a ser CLT, né? Trabalhar para os outros, né? O trabalho, né? Não ensina como o americano, que é antrodogia, como é que foi? Não, tem um outro... O sistema americano de educação é o contrário do nosso. Ele ensina o cara a ter liberdade, né? Então lá tem muito conhecimento. O cara grande, você que falar sobre holding, eles devem falar na escola, com as crianças. E aqui a gente só aprende quando o advogado cai do céu e entra aqui e conta pra gente. Mas é exatamente isso que você está falando aqui, sobre 1% das pessoas empreendedorismo no Brasil. 1%. Você sabe o que é isso? A holding... de gente a gente está perdido nesse país, gente. É muita pouca gente. E o país holding, não é um país empreendedor. Ela é destinada justamente para o empreendedor. É aquela família, aquele patriarca ou matriarca que constituiu uma empresa, que cresceu e que acumulou patrimônio, ou que está acumulando patrimônio. Então, assim, toda empresa de atividade, ela independente da quantidade de patrimônio. Independente, você pode abrir uma holding para colocar um imóvel, colocar 10, colocar dinheiro, colocar cotas de outras empresas. Também, um investimento através de uma pessoa jurídica, numa conta bancária pessoa jurídica. Você pega a holding, vai lá e compra lá da BTG lá uns... Se você aplica num fundo, você compra ações. É uma forma de você ter um patrimônio... Vai ser chique, agora eu quero ter uma holding. chega de empresa, viu? Agora vamos pôr uma holding agora. Legal. Então, exemplificando um pouco, Alex, a família que tem uma empresa, que é dona de uma empresa familiar, que cresceu e que acumulou patrimônio e que tem filhos, você constituir uma holding, colocar o patrimônio, não o patrimônio que gera risco, porque uma empresa normal, você pode ter um passivo trabalhista, um passivo fiscal, né? Até sem querer, até sem estar bem informado e deixar de recolher de alguma forma um imposto. A holding blinda isso? Ela não blinda, mas ela ajuda a separar o teu patrimônio da atividade empresarial e do patrimônio e que vai estar separado num CNPJ. Se você é sócio das duas, existe uma comunicação, por isso que não blinda totalmente. A ideia não é tanto falar de blindagem, mas você ter esse patrimônio numa holding, isso significa que automaticamente ela não se comunica com a outra empresa que eventualmente pode se tornar devedora, né? E mais do que isso, você pode doar as cotas para os teus filhos com reserva de usufruto. Então, já coloca no nome dos filhos, antecipando a sucessão, e todo o direito de receber dinheiro, da renda, fica para o doador até o falecimento dele. Então, ele não deixa de ter algum controle e de desfrutar o patrimônio, a renda desse patrimônio. Só não consegue vender mais, né? Consegue vender contanto que todos assinem. Né? Então, na venda assina o pai e os filhos, e ele pode vender aquele imóvel tranquilamente. Qualquer família pode fazer parte de uma holding patrimonial? Qualquer família. Na verdade, quando a gente estuda uma família e propõe uma holding, na verdade a gente faz um estudo até mais amplo, faz um estudo de sucessão patrimonial ou de proteção patrimonial, que não envolve só a holding, envolve você poder fazer um testamento, né? Você definir e entender como os filhos vão se casar, com que tipo de regime de separação total de bens ou não, impor cláusulas, fazer contratos como um acordo de cotistas entre os familiares da holding, né? Então você desenha o melhor modelo que serve para aquela família, que necessariamente não vai servir para outra. Então é um estudo que a gente faz e inclusive quantifica qual é o patrimônio que vai ser inserido nessa holding, para entender o benefício de alugar, de vender, né? Então, quando a gente faz esse desenho, a holding ela passa a ser um instrumento de economia e de proteção do patrimônio da família. No mínimo inteligente, né?
Sim, mas não é cultural. Não é cultural, mas eu entendo assim, os empresários, as pessoas que mesmo, você falou de CLT, né, mas os diretores, os CEOs, CFOs, que hoje têm uma responsabilidade estatutária, às vezes, com relação à empresa, ele também quer se proteger de alguma forma. Então, ele abre uma holding e adquire o patrimônio, guarda o patrimônio dele dentro de uma sociedade. E digo mais, essa questão da holding... A holding é um CNPJ também? É um CNPJ. E daí ele já pode, inclusive, colocar, por exemplo, a família, os filhos, e eventualmente no futuro ele sai da sociedade, e essa sociedade fica para os filhos, fica como um instrumento para perpetuar o patrimônio. Porque tem estudos, principalmente nos Estados Unidos, que as famílias elas não conseguem manter o patrimônio ao longo da mudança de gerações. É muito comum, na segunda, na terceira geração... Perde. Aquela família que era rica perder todo o patrimônio, né? Então, por conta disso, a holding ela pode ser um mecanismo de preservação, porque você impõe regras para vender, para alugar, para quem vai administrar, né? Para não ter briga entre os filhos. Então, por isso que eu digo que o viés da organização patrimonial é muito importante. Não é só a economia fiscal que você tem, mas também o planejamento sucessório. Isso é interessante, porque você vê que tem grandes empresas, né? Eu estava vendo uma empresa, não sei se é da Suíça, ela domina muita coisa, tem no mundo inteiro os produtos dela, e é uma holding, a família mais rica do mundo. Qual que é mesmo? Ela é a família mais rica do mundo, acho que está em 400 bilhões o patrimônio deles, né, de dólares, né? Não, com certeza. E eles têm um monte de produtos, só que é uma holding, já funciona isso há muito tempo. Exatamente. Então a geração entra, alguns são treinados para serem diretores das empresas, né? Tem um CEO lá, que é um dos primos, são 20 no total. São 20 pessoas no comando delas, né? Mas é uma holding, ninguém só tem um salário e ninguém tira nada do negócio. Não, e ela facilita... É a mais forte, esqueci o nome, a mais poderosa do mundo. Não sei se é Suíça, se eu não me engano. Não, e facilita até a sucessão. Quando a gente fala sucessão, é o inventário, é a morte, né? Então, faleceu o patriarca, a matriarca, quem realmente era o titular, que está deixando para os filhos, é mais simples, mais fácil e menos custoso você deixar as cotas de uma empresa para os seus filhos do que deixar imóvel por imóvel. É menos burocrático. Até porque se você for vender, é a empresa que vende e não a pessoa física. E às vezes você tem um filho que é bem inteligente, mas tem um outro descabeçado no meio do caminho, né? Você fazendo uma holding, de repente você garante, equilibra por cima o patrimônio de todos, uma vai querer vender, não vai poder, de repente uma está solteira lá, casa com um maluco que quer detonar tudo. Exatamente. Brinda ela de fazer isso aí. Eu sei que eu tenho lá o casamento, você faz, que hoje é tudo separação de bens, ninguém coloca mais nada, né? Casamento antigo, do jeito que você casou na sua época, é bem diferente de agora, viu, meu querido? Mas, viu, o casamento antigo... Em 77 era comunhão universal, né? Ou seja, a comunhão universal é tudo antes e depois do matrimônio se comunica. Depois vem hoje, que é o regime normal, que é comunhão parcial, ou seja, só depois do casamento, mas está muito comum hoje em dia fazer a separação total com pacto antinupcial. Então, isso é o que é mais comum hoje, né? Para quem tem, quem não tem também vai junto, e seja que Deus quiser, e pede para a misericórdia de Deus e está tudo certo. que é a questão do nosso país. Mas você brinda, porque de repente tem um maluco lá no meio, sempre tem um filho descompassado, né? Exatamente. Sempre tem um que... É uma forma de você proteger, ou muitas vezes... Protege o filho e protege o patrimônio e também o patrimônio dos outros, né? Porque a dor de cabeça com o filho vai dar para um outro irmão depois lá na frente. Todos vão ter uma participação de uma estrutura. É legal isso aí. Então ele não vai poder tomar uma decisão isolada e prejudicar o grupo. Outra coisa também que às vezes a família pode ter um filho com necessidades especiais, né? Então, e como é nesses casos? Nesses casos você vai criar algum mecanismo ou regras dentro da holding para proteger essa pessoa. E é muito comum isso, não é, muito doutor? comum, é muito comum. Então os acordos de cotistas... Mas quem cuida da criança depois? Quem cuida da pessoa depois? Como é que fica esse caso? Vai ficar um tutor, né? Um irmão, alguém vai ter que ser nomeado para continuar cuidando dessa pessoa com necessidades especiais. Agora, quando a gente fala dentro desse assunto de holding e de proteção sucessória, patrimonial, já estabelecer pelos pais regras de como vai ser gerido o patrimônio dessa pessoa. Porque, na verdade, ele não vai poder tomar as decisões, mas um cuidado tem que ter da família, principalmente dos pais, de quem for cuidar,
como vai cuidar disso aí. É um pouco do que se fala de fundação, né? Quando você monta uma fundação por meio de uma offshore para cuidar do patrimônio de alguém, né? Entendi. Me diga uma coisa, só para repetir de novo, não é só para quem tem fortuna, então? Não é só para quem tem fortuna. Não, você pode constituir uma holding logo de início, na sua carreira, quando você vai começar a fazer investimentos, adquirir imóveis, porque conforme você vai, por exemplo, você monta uma holding, compra 2, 3 imóveis e ele gera uma renda de locação, a própria empresa começa a ter renda. Ela pode reinvestir isso comprando outros imóveis. Então, ela cria uma vida própria. Você pode aportar dinheiro, aumentar o capital e comprar outros imóveis ou bens. Não precisa ser só imóveis, pode ser bens, pode ser uma aeronave, pode ser um barco, pode ser carro, pode ser investimento, pode ser cotas de participação em outros fundos, outras empresas. Então, quando a gente fala patrimônio, é que o imóvel ele é mais claro da pessoa entender e comumente... Pode ser qualquer outra coisa, pode ser investimento, qualquer tipo outra de coisa, investimento. Né? Então, você já vai comprando e adquirindo no nome da empresa. Porque se você já tem todo o patrimônio, você vai ter um custo para poder transferir para a empresa, que essa é uma outra questão. Cartorário, né? Não tem jeito. Você hoje não vai gastar tanto com cartório porque você integraliza no contrato social, então você economiza a escritura, mas... Desde que você coloca desde o início, né? Não, por exemplo, vamos imaginar que você constitui a sua holding hoje e você tem 10 imóveis. Como é que funciona a integralização? Você vai fazer o aumento do capital, ao invés de aumentar com dinheiro, você vai aumentar com o valor dos bens. Então, você faz por meio de uma alteração contratual na junta comercial. Então, essa alteração contratual, ela substitui a escritura. E é uma economia. Você não está gastando com a escritura. Porra, daí sim. E com isso você integraliza. O que vai ter de discussão é o imposto que você vai pagar. Por exemplo, o ITBI. Talvez incida ITBI. Por que eu digo talvez? Porque existe também na legislação uma possibilidade de isenção. Né? Se a atividade não for preponderantemente imobiliária, você pode pedir uma isenção na prefeitura e não pagar os 3% de ITBI. Então, assim, tem algum custo, mas a gente tem que avaliar caso a caso qual vai ser esse custo e se vale a pena. Quando você já adquire com a empresa funcionando, quando ela já foi constituída, daí você já adquire o imóvel, vai comprar um apartamento da imobiliária, da construtora, já põe lá. Já compra direto, daí você não vai ter esse custo. Você vai ter o custo normal de aquisição e da documentação quando você adquire, mas você não vai ter essa Lembrando que for despesa. Vender, a taxa de imposto de venda sobre o lucro é de 6%. De 6% sobre o valor da venda. E me diga uma coisa, só me fala assim, qual que é a relação de proteção em relação ao patrimônio que está numa empresa ou num físico, e quando está protegido pela holding? Qual que é a diferença de uma para outra? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Sim, isso é importante. Se você é sócio de uma empresa e a sua empresa tem uma dívida trabalhista e a empresa não pagar, não honrar essa dívida trabalhista decorrente de um processo, por exemplo, o juiz pode automaticamente bloquear sua conta como sócio, porque existe uma responsabilidade solidária devidamente prevista na legislação. Né? Agora, quando o seu patrimônio está dentro de uma pessoa jurídica, já não é tão automático. Ele vai ter que fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, ele vai ter que desmontar essa holding por meio de um procedimento para poder acessar o patrimônio. Então, ele não está disponível. Ele não vai esse patrimônio não vai estar descrito no seu imposto de renda, porque também isso é muito comum nas ações. O juiz pede uma cópia do imposto de renda e a Receita é obrigada a fornecer. Lá está descrito o que você tem, investimento, os imóveis, bloqueio, pronto. Tudo. Então fica fácil. A holding não descreve. Na holding não, porque o patrimônio está dentro da empresa. Sim, se você for ver o balanço, você vai entender o que é que ela tem, mas não está mais no seu imposto de renda. Então, essa é uma das vantagens de você não blindar, mas de você organizar e separar um pouco o seu patrimônio. Interessante, até porque é muito comum, né? Você ter um processo, principalmente trabalhista. Exatamente. Né? E que vai buscar a alma do cara, né? A trabalhista acho que é a única coisa que busca a alma do cara, né? E pensão ainda está dando cadeia? Também dá. Pensão alimentícia. O que mais fiscal, da cadeia hoje? Fiscal também, ambiental. Tem várias... Fiscal da cadeia? Não que da cadeia, que acessa a pessoa do sócio ou do gerente, né, do administrador da empresa. Não, que da cadeia hoje é pensão alimentícia. Agora, não que eu não digo isso no sentido de falar, olha, faça uma holding para você se esquivar das suas dívidas, porque hoje em dia isso não funciona tão bem. Agora, pelo menos vai reorganizar e separar o que é patrimônio da família
e o seu grupo empresarial que tem uma atividade. Ou seja, esse grupo, ele vai responder pelas atividades dele. Por isso que não é interessante você pegar as ações ou as cotas da tua empresa, se você tem um supermercado, por exemplo, e colocar essas cotas como titular a própria holding patrimonial. Não faz muito sentido. Né? O que faz sentido é você separar patrimônio sem risco em um CNPJ e patrimônio com risco em outro CNPJ. Perfeito. E você vai poder ser o sócio dos dois. Né? Nesse sentido de organização. Nesse caso, é uma questão de advogado ou de contador? Boa pergunta, excelente pergunta. Por quê? Porque às vezes parece que existe... Ele já é advogado. Você entende muito o que você está perguntando. Porque essa é uma dúvida que as pessoas têm. Elas acham que, de repente, pode contratar só um ou só outro profissional que eles vão resolver. Na minha opinião, precisa dos dois. Porque os dois vão ter competências específicas. Basicamente, eu entendo que a estruturação da ideia do negócio depende de um profissional da área jurídica. Porque não é só uma questão contábil, não é só uma questão de fazer conta, é uma questão de entender os reflexos jurídicos daquilo que você está fazendo. Só passar no papel, né? Agora, o contador, ele é necessário, porque ele que vai ajudar a executar o plano, ele que vai ajudar a abrir a empresa, né, tirar o CNPJ. É uma via de duas mãos, então. Exatamente. Legal, viu como é importante o contador? E um bom contador, viu? Exatamente. Diga-se passagem, porque também não é qualquer um que faz isso, não. Não, o contador ajuda muito e a gente como trabalha um bom advogado muito... também, né? A gente trabalha muito em parceria para poder entregar o melhor resultado para o cliente. Então, na prática, a holding protege o patrimônio da família. Protege o patrimônio e, assim, hoje em dia, ela... cada dia mais a gente vai ouvir falar disso. Conta um caso para nós aí de processo que teve, que tinha holding, que foi protegido. Alguma coisa brasileira? Tem alguma coisa para contar? Tenho para contar. Vamos um exemplo aí, mas termina o seu assunto. O que eu ia dizer é o seguinte, o tema de holding é um tema que cada dia vai aumentar e a gente vai ouvir falar mais disso, porque existe aí projetos de lei para aumentar o imposto de sucessão. Tá? Então, hoje é 4% o ITCMD, imposto de transmissão causa mortes. No estado de São Paulo já existe o projeto e até por toda essa mudança e da reforma tributária. A taxação dos ricos também, não é aquela história toda? Também, mas é nessa questão... Daí entra isso também. Isso pega... ITCMD, que é o imposto de sucessão, pega todo mundo. Rico, pobre, classe média, pega todo mundo. Mas vai aumentar esse imposto, porque fora do Brasil, esse imposto chega até 40%. E no Brasil é 4%. Então, espera-se que vai chegar a 8%. Então, quanto antes você conseguir planejar aquela pessoa que tem uma preocupação com relação aos filhos, a deixar um patrimônio, quanto antes ela puder planejar e deixar isso para os filhos de uma forma antecipada, ela vai economizar esse imposto. Você tem que aproveitar então, antes que se aprove uma taxação tributária junto ao Congresso, dessa transferência de sucessão, que hoje é de 4%, talvez seja uma das menores do Brasil, né? Uhum. Faça justo também a questão... a pouco do governo, porque realmente a parte de rico aqui é pouco taxado mesmo no Brasil em relação a outros países, né? Uhum. Isso que chega a 40% nos Estados Unidos, isso? Na Europa, nos Estados Unidos, sucessão. Tanto que nos Estados Unidos... Não é comum deixar herança para ninguém, né? Não, uma doação para... Você vê que os brasileiros, por exemplo, que compram apartamento em Miami, eles compram, não o apartamento colocam no nome deles. Geralmente, não é regra, mas geralmente você vê isso no dia a dia, eles compram através de uma empresa. Então, eles abrem uma empresa local e essa empresa é dona do imóvel. Se acontecer dele vender, ele vende as cotas da empresa. Mas ele faz isso por quê? Por vários motivos, fiscais, etc., mas também por uma questão sucessória. Né? E daí você me perguntou de algum caso... O que me veio à mente agora, que eu me recordei, foi uma briga de familiares tentando impedir a continuidade dos negócios da holding enquanto estava tendo o processo de inventário. Né? Porque se fosse um processo de inventário, eram vários filhos, o pai faleceu, deixou o patrimônio. Se ele tivesse deixado na pessoa física, que não é o caso, se ele tivesse deixado na pessoa física, todos os imóveis precisariam de alvará, uma autorização do juiz para ser vendido, para gerar receita e para poder fomentar e pagar as despesas do processo de inventário. Só que no caso deles tinha briga entre os filhos, então isso ia demorar muito. Tanto que você tem processo de inventário que demora 20 anos, 10 anos, quando tem briga, né? Nos processos judiciais. Nesse caso, como era uma holding, o juiz ele não impediu a continuidade do negócio da empresa, porque a holding, o negócio dela é administrar
os imóveis, administrar, comprando, vendendo, locando. Ela não pode parar. Se o inventário demorar 10 anos, a empresa não vai ficar 10 anos congelada. Você tem um administrador e ele vai continuar tocando o negócio da empresa. Se ele fizer algo com abusividade ou para prejudicar um dos herdeiros, ele vai responder por isso. E nesse caso, se tentou de todas as formas bloquear esse direito do filho administrador de poder fazer a gestão da empresa, né, impedindo com que ele vendesse, locasse, assinasse contratos, e o juiz não deu essa ordem, deixou a empresa justificando dessa forma, que a empresa ela não pode estar paralisada, a empresa ela é um órgão vivo, ela tem que continuar. E daí isso é um exemplo para mostrar o quanto foi importante e naquela época, que isso não foi tão recente, o patriarca já ter tido essa visão de organizar o patrimônio dele dentro de um CNPJ e não deixar simplesmente dividido entre todos os filhos. Que foi a melhor coisa que ele fez. Porque quando acontece a sucessão, Alex, é importante dizer isso, não fica assim, olha, eu tenho 10 filhos, eu vou deixar uma casa para cada um. Eu vou deixar uma fração de cada casa para cada um. Depois vocês dividem como vocês quiserem, fazendo permuta entre vocês. Mas o sítio do interior não vai ficar para você. Ele vai ficar, se 10% para você, 10% para cada um. Se um outro filho quer ficar com apartamento em São Paulo, ele vai ter que fazer uma permuta com você do percentual que cada um tem. Na holding não, cada um tem um percentual sobre o todo. Né? Então isso modifica um pouco o ângulo. Muito bacana isso aí. Você está falando das vantagens na hora de vender o patrimônio, por exemplo, né, dentro da holding. E na locação? Como é que funciona isso? Então, na locação, veja bem, isso é importante que as pessoas também se atentem que o nosso mundo hoje, ele é diferente de 10 anos atrás e de 20 anos atrás, assim, muito, muito diferente. Porque hoje está tudo interligado. Né? Então, quando você aluga um imóvel, automaticamente a Receita deveria na maioria dos casos, ela já tem acesso a essa informação. Porque as imobiliárias, elas têm que fazer uma declaração que chama de MOB. Então, ela informa. Mesmo que eu alugue a minha casa para você, através de uma imobiliária, e diga, olha, não vamos declarar, eu não declaro, você não declara, possivelmente a Receita já está sabendo. Então, hoje, essa transferência de dinheiro, ela pode ser rastreada de diversas formas, até pelo banco, né? Ou por essa declaração. Então, imaginar que hoje você vai conseguir transferir dinheiro, movimentar dinheiro por compra, venda ou locação, e isso não está sendo fiscalizado, é uma ilusão. E cada vez vai ser mais fiscalizado. Claro, uma monitoração total. Então, por conta disso, quando você faz a locação e paga, por exemplo, 12% sobre o valor do aluguel, é muito mais barato do que você pagar 27,5% na pessoa física, dependendo do valor, né? Quando na pessoa física você respeita uma tabela progressiva do imposto de renda, mas se for um valor importante, vai ser 27,5%. Interessante, é bem menor, né? O valor de 27 para 12, é isso? Por isso que no começo eu comentei que é basicamente metade, né? Metade. Então, quem tem hoje algumas casas de aluguel, o ideal é transferir para uma holding. Exatamente. E aí pagar uma taxa bem menor. Né? Consegue fazer isso? Consegue, e você falou uma coisa que me lembrou outra. É a soma das locações. Né? Então você fala, não, mas eu tenho 10 casas de R$1.000, então nenhuma delas tem que pagar porque está abaixo da faixa de isenção. Não. É a soma da locação. Né? Então você pode ter um imóvel de R$100.000 locados, né? Uma locação de 100 mil, você pode ter 10 de 10 mil, você vai pagar sobre o valor total. Então, por conta disso, a holding ela acaba sendo necessária para você ter essa redução. Imagina num ano quanto você paga de imposto e você reduz ele pela metade. Se o cara hoje, para pagar 27%, ele tem que ter uns 10 mil de locação, mais ou menos. Mais ou menos, Na tabela, eu acho que é acima de R$7.000. 7 mil, né? Não lembro agora. Então, vai pagar 27, né? 10 mil. Então, se ele tem numa holding com esses 10 mil, ele vai pagar 12. Vai pagar 12, em média 12. Caramba. Tá? Né? Então, assim, depende de como você vai declarar, tudo isso. Porque o governo incentiva uma coisa, não dá para entender, tem coisa que não tem lógica na vida, né? A matemática não fecha, né? Porque uma hora tem a holding que dá mais barato, o outro que não é na holding que fica mais caro. Não é mais fácil tirar um e deixar só o outro, porque o governo do jeito que é fominha? Para você ver como é importante democratizar o conhecimento. Porque você fazer essa estruturação, essa organização, não tem nada de legal. É simplesmente você ter o conhecimento, né?
ter a curiosidade e buscar um profissional para te ajudar. Ô Remo, Jesus já falava, conhecereis a verdade vos libertará. Em todos os sentidos da vida, não é só religioso não, viu? É verdade. Porque a ignorância faz o nego pagar a conta aí. Exato. Entendeu? Exato. Por isso que é boa informação, tá vendo? Um podcast serve para alguma coisa aqui? Serve. Entendeu? Tá dando uma aula. Serve aqui. até para falar que muitas... Advogado caríssimo como ele aqui, ó. A hora do homem aqui é caríssima. Veio aqui, ó, hoje, ó. Livre, leve e solto, contar a historinha pra gente aqui, muito bom. E o cara é especialista em plano de saúde, hein? Que é um assunto também bem pertinente. Esse ele é um pouco mais limitado para um público mais empoderado, né? Classe A, B, por exemplo, né? Porém, porque não é todo mundo que tem, mas a pessoa que tem um imóvel vai montar uma ronda? Não, daí não, né? daí não. Até porque, e nisso a gente tem que ser muito realista e franco com o cliente, né? E não vender o que não precisa ser vendido em termos de serviço. A pessoa que tem só tem um imóvel, ela de alguma forma já está protegida pelo bem de família. Porque ninguém né? vai poder tirar dela, porque é o bem de família. Exceto se ela for assinar um contrato de locação e for fiadora, né? Tem isso? Daí só isso também, nem no trabalhista tira dela. Não, trabalhista não. Existem algumas decisões quando o imóvel é um imóvel de alto valor, um imóvel de luxo, sim, que o juiz dá uma mitigada nesse entendimento e entende que não precisa de um imóvel tão alto em detrimento do trabalhador e penhora mesmo assim. Daí dá uma briga judicial gigante. Mas teve caso que já aconteceu isso com o japonês lá em Alphaville, que eu soube, inclusive. Vários. E no escritório a gente tem essa briga também. Defendemos vários casos assim. Mas basicamente o bem de família ele é protegido. Você tem uma lei especial para isso, né? Vai amparar um, desamparar outro, não adianta nada. Mas assim, em outros casos, quando a família é uma família, ou a pessoa é um empresário, ou é uma pessoa que tem como objetivo investir no ramo imobiliário, comprar imóveis para alugar, terreno, construir, tem que pensar na holding. Tem que pensar na holding. Você pode até não fazer, mas a holding tem que abrir uma empresa que tem um custo normal dela de contabilidade. Tem, mas hoje em dia é tão irrelevante esse valor, perto da economia, você tem que entender a holding como investimento. Verdade, você tem que pensar ela como investimento. Você vai gastar alguma coisa, mas o que ela vai te dar de benefício financeiro é tão maior e perpétuo. Né? Por exemplo, você pega uma carta de consórcio, o cara tem várias cartas, está contemplando, hoje ele faz o nome físico dele, certo? Ou o nome da empresa. Pode ser na pessoa jurídica, né? Então você pode fazer na holding. Você pode comprar um plano de consórcio na pessoa jurídica, não tem problema nenhum. A holding é limitada? O que ela é? Então, ela tem na microempresa a holding? Ela geralmente é uma sociedade limitada, né? Mas ela pode ser constituída com um titular. Também? Pode ser como se fosse uma EIRELI, que é uma sociedade unipessoal, né? Certo. Que chamava EIRELI. Então, um titular só. Ou uma sociedade limitada com vários sócios, né? O pai, com os filhos, com os familiares, e cada um com percentual, né? Até essa história do percentual que cada um vai ter, a gente analisa. Então não existe imposto em cima dela, né? Na lucratividade. Exatamente, não existe. Essa é a grande vantagem. Então, por exemplo, se você recebe um aluguel na holding e você quer transferir esse dinheiro para a pessoa física, hoje isso não é. O imposto é zero. Você não paga imposto na distribuição de lucro. Na distribuição de lucro. No jurídico normal paga imposto, né? Na pessoa física você vai pagar imposto, mas quando você transfere da sua pessoa jurídica para você que é sócio, você não vai pagar. Né? Interessante, meu. Por isso que eu falei que você é um pouco advogado aí, que eu estou vendo que as tuas perguntas são bem colocadas dentro do tema aqui. Parabéns, é isso aí mesmo. Sociedade anônima, beleza então. Sociedade anônima, as SAs, importante só explicar um pouquinho. Você tem SA aberta e SA fechada. SA aberta é essa da B3, da Bolsa, que você compra e vende ações. Não é disso que a gente está falando. Se você quiser fazer uma holding no modelo de uma sociedade anônima, que seria o contraponto da limitada, você pode fazer. É um pouco mais complexo, mas tem algumas vantagens. Uma das vantagens, a principal, é que é mais difícil você identificar quem são sócios. Porque os sócios, ele vai estar nominado num livro, que é um livro particular que fica dentro da empresa. Então, você ter uma holding SA é um estágio um pouco mais complexo, né, para umas estruturas mais complexas, só que tem essa vantagem. Tem desvantagens também, desvantagens societárias, que você não pode excluir o sócio, tem algumas situações que também não te engessa um pouco, mas a grande vantagem é o anonimato. Muitas vantagens. São várias vantagens aqui, né?
Muito legal isso. E para o empreendedor, para o empresário que ainda não conhece, qual é o caminho que ele deve tomar, então, inicialmente? Falar com o advogado, claro, você fala assim, pode conversar contigo, né? Mas vai lá com o advogado, vai para o contador primeiro, por onde ele vai? Olha, eu acho assim, a primeira coisa é dar uma pesquisada. Hoje no Google tem... É só assistir nossa entrevista. Exatamente, como a nossa, exatamente, assistir a nossa entrevista para poder despertar alguma curiosidade e ele entender essa ferramenta, esse instrumento, como pode beneficiar ele. E aí, obviamente, eu entendo que tem que procurar um advogado especialista nessa área, não necessariamente eu, mas é importante que tenha alguém que possa assessorar de forma transparente, né? E entenda qual é a vontade do cliente e não empurrar aquilo que muitas vezes eu cheguei para o cliente e falei, olha, eu não acho que tem que abrir uma holding, acho que tem outros mecanismos de proteção do teu patrimônio. A holding não é, você vai gastar e não vai trazer o que você quer, né? Agora, lógico, eu acho que através de um profissional que ele vai poder mapear e diagnosticar, né? Tanto que isso quando a gente faz de duas formas. Depois de estudar o caso do cliente, a gente faz uma apresentação dos caminhos que ele pode adotar, dos imóveis que ele pode integralizar, que muitas vezes não são todos. Por quê? Né? Porque tem imóvel, por exemplo, a casa onde ele mora, que já é bem de família, e ele não tem interesse de vender, não tem por que você colocar na holding. Não tem necessidade. Pode ser que coloque, não tem nenhum impedimento, mas algumas situações não. Por exemplo, se ele tem um imóvel que ele vai vender, já está para venda, e ele não tem lucro imobiliário, é melhor vender na pessoa física. Então a gente vai mapeando caso a caso, imóvel a imóvel, bem a bem, para falar, olha, o que vale a pena e o que não vale. Além disso, a gente prepara uma tabela em Excel apontando qual é o custo de cada operação. Quanto custa se ele vendesse o imóvel na pessoa física, na pessoa jurídica, se ele alugasse, para ele entender o que vale a pena, né? Então os isso, números, né, os números, E o custo do escritório, por exemplo, ele é em cima da quantidade do bem da pessoa, porque holding por holding é holding. Uhum. Agora, eu posso pôr uma holding com 3 casas, ou ele pode ter a holding ali com 25 casas, ou, sei lá, com patrimônio quadriplicado. Os honorários a gente analisa dependendo do volume de trabalho e não do volume do patrimônio. Tá? Tá. Então, assim, a gente tem que entender. Primeiro a gente faz um estudo e depois depois de estabelecer qual que é a estratégia, qual que é o projeto que a gente vai desenvolver, pelo volume de trabalho é que a gente estipula o valor dos honorários. Precisa ter uma consultoria no direito, do escritório de advocacia ao longo do período que mantém-se a holding aberta ou não? É só na montagem do projeto? Não, como é que funciona? Terceira excelente pergunta. Eu estou feliz da vida. Não, essa pergunta. Não, são perguntas que nunca me fizeram, entendeu? Por isso que são perguntas que deveriam ser feitas e que muitas vezes as pessoas. Já foi no podcast? Não, essa é a primeira. A primeira nunca se esquece. Mas essa pergunta é interessante pelo seguinte: depois que você monta a holding, é quase como se você fizesse um curso para entender como administrar seu patrimônio no aspecto jurídico, não financeiro, porque financeiro cada um tem a sua fórmula. Claro. Mas juridicamente, o cliente ele aprende conosco, com o contador, com toda a equipe, como fazer ela funcionar e o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, a gente monta a estrutura e dá uma assessoria durante 6 meses. Depois disso, ele vai saber no futuro como fazer. Tá. Até hoje... O que muda uma gestão de uma empresa em hold e de uma empresa normal? É que a da hold ela é muito mais simples. Você não tem funcionário, você não tem... Não pode ter. Pode até ter, mas não precisa, né? Porque ela é uma empresa de participação, é uma empresa patrimonial. Então, basicamente, a atividade dela é adquirir... É fazer gestão do negócio. Se realmente ela tiver um volume grande, né, e precisar de um contador interno, pode. Daí você contrata um contador funcionário, uma secretária, né, normal, um administrador, um advogado. Dependendo do volume, você vai precisar de uma equipe. Mas, basicamente, a holding, hoje em dia, nesse modelo que a gente está falando, incipiente, começando, você não vai precisar de funcionário nenhum. Basicamente, você vai ter uma contabilidade que vai fazer o balanço, vai recolher os impostos em função dos ganhos que você vem a ter e basicamente é isso. Eu, quando tenho uma holding, necessariamente não posso deixar de abrir mão da empresa que eu tenho normal, certo? A CNPJ antigo continua normal. Continua. Não é por causa da holding que eu vou parar com o outro CNPJ? Não. Uma coisa tem nada a ver com a outra? Não tem nada a ver. Você tem total liberdade e direito de você ter
Quantas empresas, o que pode ser que aconteça dependendo de como está enquadrada a sua empresa, se, por exemplo, está no Simples, e se a holding também gerar faturamento, precisa ver se não estoura o Simples da sua outra empresa, e daí ela vai para o lucro presumido. Mas, basicamente, você pode ter quantas empresas. Qual é o faturamento do Simples hoje? Salvo engano, 4 milhões e 800 ao ano. No dia minhas empresas era 2 milhões e meio cada uma. Faço até uma ressalva, salvo engano, tá? Porque estou respondendo. Mas deve ser por aí mesmo, né? Acho que é 4.800 ao ano. Mas faz parte, né? O cara, quando ele adquire, por exemplo, a holding, daí em diante ele não precisa fazer mais nada? Não, daí ele vai. Depois que ele entender como ela funciona e a gente fizer esse primeiro movimento, essa primeira tranche de organizar o patrimônio que ele já tem, ele vai precisar, quando ele for ter algum movimento de adquirir um imóvel ou de vender um imóvel, daí sim ele vai talvez precisar ou pensar ou procurar um advogado para ver qual a melhor alternativa. Olha, eu estou vendendo. O que a gente precisa fazer aqui para vender? Qual o melhor formato? Porque, por exemplo, é interessante que esse imóvel que seja vendido esteja contabilizado como mercadoria, se é uma empresa patrimonial imobiliária, porque senão muda a tributação. Então são esses macetes, esses cuidados, esse conhecimento que o contador precisa ter e o advogado também auxiliando o cliente, né, o dono do patrimônio, para ele não ter pagar um imposto maior do que seria devido. A partir da hora que a família ela integra um sistema de holding, para desmantelar isso somente com a assinatura de todos. Se um não assinar, não desmantela. Não, na verdade dá sim. Daí é como qualquer outra empresa. Ou a maioria... Não, por exemplo, vamos imaginar que você tem 5 irmãos e um irmão quer sair da holding. Não, sair é uma coisa, né? Quer vender a parte dele. A parte dele sair vendendo a parte dele. Os outros irmãos podem comprar essa participação. Ele tem o direito de recesso. Eu não quero mais ser sócio de vocês. Pode ter uma briga, né? Entre ou pode vender para fora, para alguém? Vender para fora, teoricamente, ele pode, mas depois de que nenhum dos outros sócios aceitem adquirir, porque ele tem um patrimônio ali, né? Vamos imaginar que a holding tem tantos imóveis, aquilo tem um valor, então as cotas dele refletem esse valor do patrimônio da empresa, né? Então, assim, se nenhum dos outros irmãos comprarem a parte dele... E gente de fora vai comprar a holding dos outros? Não, ele vai ter uma participação da empresa. E essa empresa vai ser... Então isso agora, existe, isso é comum. Existe. Agora, também o que pode acontecer é ter uma desintegralização. Então, por exemplo, olha, as suas cotas correspondem a 2 apartamentos aqui da nossa carteira de bens. Então, a gente tem 10 apartamentos, a gente vai tirar 2 e vai transferir da holding para pagar as cotas desse sócio que está saindo da sociedade, para ele ser remunerado, né? Então, ela pode ter movimento, então, né? Pode ter movimento, tanto de ingresso quanto de retirada. Entendi. Então, não é engessado também, não, né? De forma nenhuma. Em todo caso, ela acaba ajudando a proteger o bem da família, né? Que é a que vai ter lucro na holding e vai receber lá os rendimentos como se estivesse no físico, porém com juro, com uma taxação menor, né? Uma taxação menor. 6,5% em transferência de imóveis e 12% em locação. Basicamente, em linhas gerais, seria isso na parte fiscal. E também e outra discussão também é com relação à sucessão, ainda falando de imposto. Então, e lucro no patrimônio? O lucro do patrimônio... Vamos supor o lucro que dá. Vamos supor que uma holding deu 2 milhões do lucro no ano. Não paga imposto em cima disso? Se for... Não, o lucro ela paga. Porque assim, do que ela ganhar de faturamento é justamente isso. Então vamos supor, ela recebeu aluguel. Ela pagou 12%. Né? Então esse foi o faturamento. Daí vamos no balanço do final do ano, ela deixou lá 2 milhões de lucro. E ela quer deixar esse lucro ou fica na sociedade... Né? Para ela fazer novos investimentos. Vai distribuir. Ou ela distribui e entregar para os sócios. Aí não tem imposto nenhum. Porque transfere para ele. Não tem imposto nenhum. Vai para o físico daí, exatamente. Né? Daí vai da jurídica para a física. Vai fazer a declaração de imposto de renda na área lá que diz sobre distribuição de lucro, recebimento, né, de valores da sua empresa, e ali você não vai pagar imposto nenhum. Interessantíssimo, né? É uma aula, né? Tem uma aula aqui que é muito bacana, ou seja, qualquer um que tenha 2 ou 3 imóveis pode ter uma holding, então. Pode ter uma holding. Agora, o mais interessante é você pensar isso na perspectiva futura. Né? Então, assim, hoje você tem 2, 3 imóveis, mas você pode vir a ter mais. Você está trabalhando, você está acumulando patrimônio, né? Você quer fazer outros tipos de investimento, não só imobiliário. Então, você já constitui a holding olhando no futuro.
E outra coisa que eu comentei já, mas é importante fixar isso, ela vai se perpetuar ao longo das gerações. Então, amanhã, os teus filhos vão gerir o patrimônio deles dentro dessa holding, que pode passar para os filhos dele, né? Então, ela ultrapassa as gerações, sempre com o espírito de manter os bens. Eu vejo que você é um cara preocupado com a questão da tributação, né? Já fez até pós-graduação nisso e tal, né? O que você está achando da questão da nova lei da tributária no Brasil? O que vai implicar e qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, é super contraditório isso, né? Porque eu acho que ela é necessária, porque a reforma tributária, ela aconteceu, o IVA acontece nos outros países, né? Na maioria dos países a taxação é nesse formato, e eu acho que o Brasil tem que se readequar de alguma forma para poder fomentar a economia. Então, ela é necessária. A preocupação... Explica o que é o IVA para as pessoas. O IVA é um imposto agregado sobre um produto, né? Ou sobre um serviço que você paga. Então, você vai ver, por exemplo, você comprou um copo, ele custou R$10 e vai estar lá destacado, vamos supor, R$2 de IVA. Esse é o imposto total sobre toda a cadeia produtiva, sobre o valor do copo. Então, a ideia é que seja assim, como acontece, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vê que existe uma alíquota em cada estado, né? A taxa, né? Exatamente. E no Brasil a ideia é essa. E hoje no Brasil é super complexa a parte tributária, porque você precisa... tome conta. Você precisa de uma assessoria para entender como pagar tributo na sua empresa, e muitas vezes você paga sem querer e ainda paga errado. Isso. Vai simplificar. O que está em discussão, e isso é super contraditório, é que a ideia é excelente, só que, de alguma forma, a gente vai ter que entender quais são as alíquotas, que aí elas não estão definidas, né? Ou seja, qual o percentual, e se você vai beneficiar um setor, será que o outro você não vai prejudicar? E hoje em dia essa é a briga, né? Entre a área industrial e a área de serviços, né? A área de serviços, os próprios advogados estão preocupados, né? Com o aumento da tributação no setor de serviço. Só que, na verdade, isso é tudo especulação ainda, porque nada foi definido. Isso ninguém disse quanto vai se pagar para cada setor. Foi aprovado alguma coisa no Congresso, não foi? O que foi aprovado no Congresso? Agora eu não sei te dizer. Eu também não sou, porque estou mais por fora. Eu tomei uma decisão de não ver mais nada de política na minha vida. Não quero ver mais nada, não vejo nada. A Jovem Pan, cuidado com assistir, não assisto mais nada, nem sei o que acontece lá mais. Não vejo absolutamente nada. Você deve querer ficar por dentro dessas coisas, mas eu prefiro uma vida mais light. Não, o que eu tenho ouvido falar é que estão tendo manifestações, né? Está tendo? Está tendo manifestação no Brasil inteiro, e acho que isso está acontecendo. E é importante que a população... Porque para segurar o imposto que estão querendo aumentar, é isso? Não, justamente eu acho que... Eu não sei exatamente qual é a bandeira, mas... Foi de quase 50 bilhões. Quase 50 bilhões de rombo no país em 6 meses, né? Falaram agora, eu não sei. Tá uma loucura. Então eu acho que assim, é importante toda a população participar, até para poder criticar e evitar excessos nesse momento que é onde tudo está sendo definido ainda. Né? Porque é legal você colocar esse IVA aí, taxação, e colocar um valor no Brasil inteiro, que acaba esse negócio de sonegação, pô, vai arrecadar muito mais. Quanto mais democrático for, melhor. Mais barato também, né? Agora, aquilo que você falou da taxação das grandes fortunas, isso é algo que existe uma ideia, existe uma previsão. Eles querem dobrar só, mas também não é muito, se for pensar perto dos outros países. É que já tem projeto de lei para 8 no estado de São Paulo, né? Mas assim, a gente não sabe, eu não sei se vai ser 8. Essa taxação é quando a pessoa morre e quer. Você tem um imposto... 2 impostos aqui, só que fazem parte aqui do nosso tema. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que geralmente é 2%, 3%, e é o imposto que você recolhe para o município, para a prefeitura, tá? Quando você compra, quando você vende. Na verdade, quem paga é quem compra, né? Mas assim, em toda operação de compra e venda tem esse imposto. E você tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão causa-mortes no caso de falecimento, ou inter-vivos, que é no caso de doação. Então, se eu doar minha casa para você, o doador, quem doa, paga 4% sobre o valor do bem. Certo. E aí que a gente tem que sempre, nessa questão de integralização... Isso é taxação de herança que fala, então. Exatamente, que daí, no caso, é o ITCMD causa-mortes. Faleceu... Hoje é 4%. Hoje é 4%. Como que funciona o inventário? Seja o extrajudicial no cartório, seja o judicial no fórum. Vai se levantar todo o patrimônio, vai ser calculado 4%, e você precisa recolher
à vista ou parcelado para poder transmitir esses bens para os seus herdeiros. Ou seja, se for 1 milhão vai dar 80 mil reais. Vai aumentar. 40 mil. Hoje é 40. Mas deve pode ir ser para muito 80. mais. Se for 8% vai para 80%. E se for em países diferenciados como a Europa, 40%. Você tá chega brincando. a 40%. É para não deixar a herança mesmo. Exatamente. Então, por isso que fazem estruturas dentro de holding, porque a holding não morre, né? Então você vai passando as cotas. Ah, tá. Na holding, se morreu o patriarca, não tem que passar nada, já está na holding, já está tudo lá. Você já antecipa. Sai um sócio, né? Você Sai já deixa sócio. as ações no nome do seu filho. Então, né? assim, você vai criando. Deve certo. Ter, obviamente, algum imposto, obviamente zero não deve ser, mas você vai mitigar, vai diminuir o risco de você ter uma alta carga tributária. Caramba, diminui bastante, hein? Ainda mais agora que vai aumentar, então cada vez mais a holding, aquilo que você falou, né? Vai virar moda no Brasil. É um mecanismo legítimo, lícito e que vale a pena as pessoas pensarem isso como um projeto de vida, né? Como uma forma de você organizar a sua vida financeira para o futuro. Quando é que você muda para Sorocaba? Logo, logo. Vou vender uma casa para você. Estou apaixonado aqui por Sorocaba, uma cidade fantástica. Aqui é gostoso, hein? Você está morando em São Paulo, em Alphaville? Eu moro em São Paulo, moro na Granja Viana, mas eu venho para cá toda semana, o escritório aqui, a gente tem os advogados locais aqui, né? Mas tem os... Já está gerando emprego aqui, então. Estamos gerando emprego. Tudo bem, então. Mas também o pessoal de São Paulo vem toda semana aqui. Tem que gastar aqui bastante no restaurante, comprar roupa aqui, entendeu? Exatamente. Pagar imposto aqui, né? Não é só vir buscar o dinheirinho aqui, não. De jeito nenhum, a gente está mais deixando Clark, do que levando. O Clark ali, ó. Como é o Clark, o Superman aí, ó. O Clark. A gente já é contribuinte aqui. É, né? Da prefeitura, de tudo. É isso aí, tem que deixar um dinheirinho para nós aqui, né? Sorocaba, né? Sorocaba hoje tem 750 mil habitantes, 800, né? Praticamente, né? Nossa região aqui um pouquinho maior, 2,5 milhões para 3 milhões. Mas é isso que vai ficar. Sorocaba pode vir morar que não vai crescer mais, viu? Será? Acho que não vai. Não vamos crescer mais, sabia, Sandra? Porque a Silene veio aqui, falou que não vamos, que estatisticamente os estudos indicam que nos próximos 30, 40 anos nós vamos ter o mesmo quantidade de habitantes. Interessante isso, né? Por quê? Porque não apostaria nisso. Porque se você for ter, tem lógica que eu estou falando. O país está morrendo mais gente que está nascendo. As pessoas não têm mais filho. Fora isso, aquelas pessoas que vieram morar aqui, muitos já voltaram. Outros filhos que moram aqui, filhos de Sorocabana, estão indo para outros lugares, migram, entendeu? E aí o que acontece? Começa a população a se adequar dentro dos números que tem. É um país que está envelhecendo. E a gente não tem assim, porque vem essa pujança, aquela coisa toda. Viu? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Parabéns, esse é um homem de coragem. Mas normalmente ele tem. A Priscila não tem filho, o Sandro não tem filho, Israel que está aqui não tem filho, 3 aqui tem filho? 2, parabéns. Eu tenho 2 também. Mas a geração agora tem cachorro, não tem filho. Não, mas um assim, filhinho eu só, acho é que difícil só ter filho hoje. Como é que vai crescer? Não tem matemática. Mas em linhas gerais existe um crescimento demográfico, né? Mundial. E assim, a cidade, São Paulo... Tá tudo na China, na Índia. Tá saturado. Eles equilibram pra gente. E tem uma outra coisa também a favor do interior, né? A questão do home office, né? Com a pandemia, muitas pessoas foram buscar qualidade de vida fora de São Paulo. Muitas pessoas deixaram o emprego porque não queriam voltar para o escritório. Exatamente, né? É que hoje você tem um movimento de híbrido ou de repente voltando, mas quem ainda pode trabalhar de casa vai preferir, ao invés de morar num apartamento, morar num condomínio, morar no interior, que obviamente você tem uma qualidade de vida, muito, né? Muito maior. Seja pela segurança, seja pelo bem-estar. Mas voltou, o ritmo voltou um pouquinho, né? Teve uma resistência no começo, a gente vê que está menos agora, as pessoas estão mais se reunindo, tendo mais presencial. Então a gente está vendo que está tendo uma mudança. Mas enfim, estamos só batendo um papo aqui, porque podcast é quintal de casa, né? Não tem formalidade no podcast, não existe isso. Né? Então a gente brinca, dá risada, a outra enroscou o que aí? Ela enroscou o cabelo na câmera, aqui é assim, filho, entendeu? Faz na hora, né? É na hora. Aqui eu recebi um pai de santo aqui, abaixou o Zé Pilintra nele aqui, eu conversei com a entidade, você acredita? Ele não queria ir embora. Ele não queria ir embora, deu um charuto pro cara, você acredita, da risada? Ela não te contou isso, ó? Só entrar no ar lá, ver Zé Pilintra lá, Saravá, sei lá o quê. Tem eu e ele batendo papo. Mas olha... Imagina, já conversei com entidade no ar, cara. Mas precisa ter muito jogo de cintura, não é pra qualquer um, porque você tem que ter toda essa... Não, o cara chegou com a
vontade. Começou a mudar a voz, começou a conversar comigo, eu não sabia como é que tá, como é que tá um papo com o cara aqui, meu. Entendeu? Mas é assim, podcast é muito louco isso, né? Então, e esse é um tipo de questão atual, né? Que é podcast, na realidade era áudio, né? Nos Estados Unidos surgiu já os rádios. As rádios americanas elas já são podcast há muitos e muitos anos, né? Nós aqui que não temos o hábito de ouvir, agora começamos a criar, depois da pandemia, vieram os podcasts e depois os videocasts, né? Que é o que a gente faz hoje. E aí se tornou um produto relevante na sociedade, cresceu demais, o brasileiro aceitou demais esse formato. E cresceu muito, tanto que tem um monte por aí, né? Sim, sim. Então é uma proposta diferente. Se não tivesse aqui, você não estaria contando isso aqui agora. Provavelmente não ia ter espaço em lugar nenhum para contar, né? Eu sou de televisão, 20 anos de televisão. Tinha programa nacional e programa regional. Eu nunca tinha espaço para contar, é tudo muito rápido. Eu tinha que falar com você em 8 minutos. É verdade, Aqui você bate papo, conversa, entendeu? E é uma via de mão dupla, porque assim, a gente tem um espaço para poder contar um pouco do que faz, né? Que é legal. E, por outro lado, ajuda as pessoas porque estimula a pensar em algo que, de repente, não estava passando pela cabeça deles e que, de alguma forma, vai ajudar na vida. Isso vai dar bem, vai se dar bem em Sorocaba, que foi ex-presidente do Rotary Club, de São Paulo, aqui em Sorocaba. É uma cidade extremamente maçônica, muito caridosa. O Rotary Club aqui é fortíssimo também na cidade. E aqui a sociedade, ela se une muito para ajudar um ao outro. Aqui nós temos Sorocaba é a cidade mais maçônica do Brasil. Isso é muito importante. Tem muitas lojas aqui, você não sabia disso também, né? Não, não sabia da maçonaria. O grão-mestre brasileiro aqui, acho que bom tempo foi nosso aqui, né? Então é grande, é forte demais, é muito representativa no mundo da maçonaria, que traz muito essa coisa do conhecimento, muita coisa da doação aqui em Sorocaba, é uma cidade muito caridosa. Não, e isso é uma coisa que eu acredito muito, tanto que no Rotary eu estou há 20 anos e lá no meu clube, né, é o Rotary Club São Paulo Sudeste, e a gente tem vários projetos sociais. Quando eu fui presidente também, a gente desenvolveu projetos interessantíssimos de conseguir verba estrangeira para poder investir aqui nos hospitais. Então, eu acho que isso é fundamental. A sociedade ela tem que se organizar, não pode só depender do governo. Muito legal, viu? Muito bacana mesmo. Bom, foi muito interessante conversar com você. Seja muito bem-vindo à cidade de Sorocaba. Você, sua equipe, o escritório, né? E espero que você possa agregar para a cidade, contribuir para a sociedade aqui, né? Por um todo. E dizer que é um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Alex. Foi um prazer. Você também, simpaticíssimo. Deixa a gente à vontade, né? Tem que ser, tem que ser. Faltou o vinho só hoje aqui, mas tudo bem. E fez perguntas muito inteligentes, perfeitas, né? Encaixou e não foi combinado, diga-se de passagem, né? A gente não tinha conversado antes, então agradeço muito a oportunidade. Estamos juntos, prazer em conhecê-lo, seja muito feliz, felicidade sempre. Qual é o nome da tua esposa? Mostra deixa eu aproveitar a audiência para pedir para o pessoal cadastrar. Se alguém pudesse se inscrever no nosso canal, seria de muito bom grado. Nós temos aqui espiritualidade na segunda-feira, o tema empreendedorismo, caso com o advogado hoje aqui na terça-feira, políticas públicas e economia. Na quarta contamos histórias de sucesso, pessoas que se deram bem, superaram doenças, pessoas que tem algum caso para contar. Eu gosto de apertar pessoas que quando se espreme não é igual não sai água, sai sangue, né? Porque a água é igual chuchu, a pessoa não pode ser chuchu na vida, né? A pessoa tem que ter uma história para contar. Né? Eu falo sempre, apertar e sai sangue, né? Porque tem que ter alma nas coisas. Na quinta-feira, saúde, tudo sobre saúde. Entrevistamos vários profissionais aqui de várias áreas, inclusive das doenças também emocionais. E na sexta-feira, arquitetura. Além de pinceladas de cultura, trazendo sempre um artista para, de vez em quando, bater um papo. Esse é o Ruivo Cast, de segunda a sexta-feira, com diversos assuntos, da qual nós vamos ter a honra e o prazer de ter você na nossa companhia, principalmente você que está agora, nesse momento, da audiência do Dr. Remo aqui. Para nós vai ser muito importante. Eu agradeço muito se você puder fazer essa gentileza. Mostra do geral onde nós estamos aqui, nessa loja maravilhosíssima. Somos a primeira loja de móveis de arquitetura do Brasil que tem um podcast dentro. Olha aí a loja. O advogado já veio aqui, como é um cara cheio da grana, já mandou fechar quase a loja inteira para ele aí, na sua próxima casa aqui no Alphaville, em Sorocaba. Né? Olha aí, que bacana. Já tem a decoração já aqui. Tem. Sua mulher é arquiteta? Minha esposa é arquiteta, decoradora Kelly. A Kelly vai ser super, Kelly Cristina, ali do nome. Vai ser super bem-vinda aqui, tomar um espumante com a gente, bater um papo, conhecer aqui. Trazer os clientes. Trazer os clientes. Então, apesar de nós estarmos aqui em Sorocaba, nós atendemos muitos clientes de São Paulo, porque nós temos a linha de planejados. E vou dizer uma coisa para você, viu, Kelly? Para você falar para os seus clientes. Assinou o contrato, 40 dias está instalado o planejado aqui. É o planejado mais rápido do Brasil e de muitíssima qualidade. São 25 anos. Todas as bandeiras famosas do Brasil,
já fizeram parte do complexo. Quando está a Procuradoria Geral aqui embaixo, era o Shopping M lá. Tá. Eles alugaram lá para a Procuradoria e montaram a loja aqui. Por conta da minha esposa, eu sou bem atento a essa questão de decoração, estilo. Eu vi os móveis, o sofá. São consagradíssimos. Super, super moderno aí, muito legal. Ele tem tudo de melhor aqui, tanto da linha de móveis soltos, como também da linha de planejados, né? Esse é o nosso parceiro aqui, então um grande abraço, muito obrigado nesses 25 anos de Shopping. Dr. Remo Battaglia, do escritório do sócio advogado do escritório Battaglia e Pedrosa. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Conversei com esse advogado em direito empresarial, especializado em holding também, né? Com pós-graduação em direito tributário, direito societário e direito imobiliário, né? E que agora tem seu escritório aqui instalado no coração da Zona Sul, no Campolino e Iguatemi Business, em nossa cidade. Muitíssimo obrigado, seja muito feliz. Boa vida sempre para você. Obrigado, igualmente. Muito obrigado pela oportunidade, pela simpatia. Tamo juntos. Amanhã estaremos de volta às 6 horas da tarde, como quer Deus sempre, né? Se Deus quiser, estaremos aqui. Não, Deus quer. Se Deus quiser não existe mais, viu? Porque Deus quer. Amanhã estamos aqui. Senão, se esse negócio de Deus quiser, não dá muito certo não, viu? Querendo ou não, você vai estar aqui. Então, o cara hoje falou assim, Alex, mas eu vou tentar ter na região. Eu falei, tentar, rapaz. Tentar já é um passo para o fracasso. Você vai conseguir estar aqui. Né? Tem que mentalizar, né? E é verdade, né? A palavra tem muito poder, né? Tem que saber se comunicar de forma espiritualizada, principalmente, para que você expresse de dentro para fora. E aí você consegue realizar com mais facilidade os seus sonhos. Até amanhã e uma ótima noite.